Oi, Lucere. Oi, Bruno. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Ué, cadê o resto do povo? Todo mundo tá agarrado com os trabalhos aí da reta final. Cansado também. É, Você tá não, cansada, é. não? Eu tô. Eu tô. Tô um pouquinho. Mas Ah, foi por isso que eu deixei uma parte da aula hoje. Porque me pediram, assim, né? Alguns alunos entraram em contato comigo e tudo. E aí falaram, ai, professora, será que você não pode ceder sua aula e tal pra gente fazer o trabalho? Eu falei, olha, gente, a aula inteira não dá, mas eu posso ceder uma parte da aula, né? Então eu vou ceder a primeira parte da minha aula, e aí a gente começa a aula às 8 horas, né? Porque pelo menos eu ganho um pouquinho, né? Vocês não ficam sem aula também, porque eu sei também que outras pessoas já tinham postado o trabalho, mas eles falaram, ai, tem o questionário e tudo. Falei, gente, mas eu não dá para eu poder ficar sem, né, a aula de hoje, não tem jeito. Mas de toda forma, e Fernando, mas de toda forma, eu consigo disponibilizar pelo menos uma parte da aula, para que vocês possam aí mexer com isso e tudo mais, ficarem mais tranquilos. Né, que eu sei que tá difícil para todo mundo, né? Tá na reta final aí, né, gente? Graças a Deus foram pouquíssimas pessoas comigo na suplementar, né? Poucas pessoas mesmo. As suplementares já foram corrigidas, lançadas as notas. Acho que quem fez a suplementar, acho que recuperou, se não me engano, tá? Não sei se na sala de vocês, acho que foram 2 pessoas que fizeram. E deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente fica feliz. E aí, então, vamos seguir com a matéria, né, gente? Hoje, meia-noite, 23h59, melhor dizendo, encerra o nosso fórum de discussão. Uma pessoa só do grupo que tem que postar, tá, gente? Pelo amor de Deus, não precisa de todo mundo postar. Não é isso, é uma pessoa só, tá? Então, posta até hoje, 23h59. E façam também aí de forma individual, né? Cada um posta o seu. Postem o questionário de vocês também até o dia 18, né? O nosso questionário, que é a nossa VA4, tá? Tá tudo certinho? Vocês têm alguma dúvida do que a gente estudou na última aula? No dia 4/6, a gente viu a questão da penhora, de dinheiro em aplicação financeira, né? A gente estudou bastante coisa. Fernanda, não lembro. Quando você tirou? Você fez para experimentar, Fernanda? Ô, gente, eu corrigi tanta prova que, assim, né, é difícil de eu lembrar da nota de todo mundo, mas a grande maioria de vocês foi muito bem. Bom, e aí, então... Roberto, Ah, processo civil 4. Pois não. Diga, Bruno. é difícil aqui de entrar aqui no celular, eu entrei por aqui mesmo. Diga. Só falar, eu não sei se você já falou do fórum. Uhum. Já falou? Eu só falei que uma pessoa só posta. Você tem alguma dúvida mais específica? É só um ponto. Quando eu fui, eu não sei se todo mundo percebeu isso, mas no meu computador, pelo menos, o fórum, ele é a lateral dele, eu não consigo, por exemplo, ver o comentário inteiro. Então, eu tive que pegar lá, copiar e jogar no Notas, por exemplo, para poder ler os comentários que os meninos fizeram em cima da minha postagem. Tanto para postar também, eu tive que, para ver o conteúdo da postagem dos outros, eu tive que fazer isso. Aí só um ponto para a coordenação poder mudar isso, porque eu Tá. até comentei que é bacana o fórum, mas tem que funcionar, né? Sim. Eu já até pedi algumas modificações também, gente, no fórum, porque a ideia é aprimorar, né? Eu não sei se outros professores estão usando o fórum com vocês ou só eu.
E Como assim? aí, só eu. Pois é. E aí eu falei com o pessoal do sistema de faculdade, falei assim, olha, seria interessante se a gente conseguisse fazer a postagem em cima da postagem do aluno. Então é algo que para talvez reformular. E aí eu vou levar essa sua ponderação também, Bruno. Que, por exemplo, para mim, na minha tela do computador abre tudo. Mas eu já percebi que na dos alunos não abre. Tanto é que teve uma aluna que ela queria excluir uma postagem que foi feita e ela fez a postagem com um errinho, então ela queria substituir por outra e ela não conseguia enxergar no computador dela o xizinho. No canto direito, gente, superior, tem um botãozinho vermelho com um X branco e vocês conseguem apagar. Ou quem fez a postagem consegue apagar a postagem que fez. Entendeu? Então eu entrei com o login dela e eu vi que eu conseguia apagar, como se eu fosse ela. Mas no computador dela não aparecia, acho que exatamente por causa disso. Eu não sei se é um problema de configuração de alguns computadores, enfim, eu não sei o que que é. No meu aqui abre tudo. Não sei se é, não sei, eu acho que não é tamanho de tela, não sei o que que é. Ah, Mas eu vou pô, passar para o pessoal do sistema faculdade, né? Que eu acho que essa ponderação é importante, que para mim abre normal, entendeu? Então, para mim, eu não vejo, eu não tenho essa dificuldade. Não sei o que que não, é. exatamente. Eu não tenho, igual eu falei, eu não tentei abrir em outros computadores. E por isso que eu tô Aham. perguntando para os meninos aqui também. Se os deles eles conseguiram ver também. No É, meu eu não consegui ver. eu percebi que esse não é um problema só seu exatamente por causa do caso dessa menina. E teve um caso de um outro aluno também que ele tentou excluir e ele não conseguia enxergar esse botãozinho. Então eu imagino que isso seja uma, não sei se é celular, enfim, eu não sei, né? O que que é, mas ele também não conseguiu. Então, eu imagino que talvez seja um problema no computador, na configuração, eu não sei o que que é, mas de toda forma, eu vou passar para o pessoal do sistema faculdade para que eles façam as remodelações que forem necessárias, né? Acho que a gente tem que passar sempre pedindo melhoria, né? Então, tá anotado, Bruno. Muito obrigada, viu? Bom, e aí, então, vocês vão escolher uma pessoa do grupo, né, gente, para poder fazer a postagem, pelo amor de Deus, não precisa de todo mundo postar. E vai escolher uma postagem e vai fazer um comentário, breve comentário, gente. A ideia do fórum é que ele seja dinâmico, então nada de anexo, né, como eu falei para vocês, é no corpo mesmo ali do fórum. O máximo um link, né, direcionando para um site, assim, para poder complementar, no máximo isso. Tá, gente? Mas nada de anexo, nada de texto muito grande, porque isso fica cansativo e muda a ideia do que seria o foro. E aí hoje, então, né, a É, gente fala, Bruno, diga. só rapidinho antes Pois não. da aula, é porque você vai falar de leilão, não é? Aham. Não, vou falar de alienação, vou também, mas eu vou falar primeiro de avaliação, depois adjudicação e depois eu vou falar de alienação por iniciativa particular. Hoje eu começo a falar de leilão. Por quê? É, porque eu fui participar de um leilão lá da Polícia Federal, só que eu vi que precisava tipo, de uma autorização É como se eu fizesse uma procuração para mim mesmo. Aham. E eu não entendi muito bem como é que faz. Alguma coisa eletrônica, eu esqueci o nome agora. É um cadastro. Esse leilão que você foi participar é um leilão eletrônico? É, da Receita Federal. Uhum. Aí você tem que fazer um cadastro antes. Mas esse cadastro eu não achei onde faz, não. No edital, você leu o edital do leilão? No edital do leilão, geralmente tem todas essas informações. O edital do Eu li, leilão. aí eles me Ah, indicaram um lugar para eu fazer o cadastro lá e tudo mais. Só que na hora de preencher, eu tinha que preencher como se fosse uma procuração. Só que entendi. No edital, você tem o edital? Se você tiver o edital, depois você me manda para eu dar uma lida. Porque geralmente todas esses requisitos para participação do leilão e todos os requisitos para realização do leilão estão no edital. Preço de avaliação, possibilidade de aquisição do bem de forma parcelada, datas dos leilões, valor mínimo de lance no segundo leilão. isso Geralmente aí tem eu tudo vi. isso. Mas Isso aí eu essa vi. questão do cadastro você não viu. Da questão do cadastro, falou que eu tinha que fazer esse cadastro eletrônico. Aí Entendi. eu fui procurar o cadastro eletrônico, não achei, não. É estranho. Depois você me passa direitinho para eu poder ver o que foi que aconteceu. Que assim é difícil de eu te falar o que é, né? Eu não Beleza. sei se tinha exigência, por exemplo, de uma, uma, uma qualificação específica para participar desse leilão, não sei. Eu não sei se tinha algum requisito específico. Até onde eu sei, não tem, tá? Mas depois você me manda o que você tiver para eu dar uma olhada.
tá bom? Beleza, valeu. Então vamos lá. Aí hoje, então, a gente vai falar um pouquinho a respeito da questão da avaliação da adjudicação, né? Eu já venho falando com vocês aí há algum tempo a respeito da adjudicação e hoje a gente vai falar mais profundamente dela e vamos falar também um pouquinho de alienação por iniciativa particular, que faz parte aí da alienação, ou seja, do leilão de bens, né? E aí, para a gente começar, gente, o que é avaliar? Avaliar é você dar preço, né? Você conferir um determinado preço a um determinado bem. É isso que é avaliar. Verificar quanto que é que aquele bem vale. É isso. E, em regra, gente, quem faz a avaliação é o oficial de justiça, tá? Apenas em casos excepcionais, se a execução comportar, é que o juiz vai determinar que seja feita uma avaliação por um profissional competente, um profissional específico daquela área, tá? Que seria basicamente um perito. Então, só em casos muito específicos, quando há necessidade de um conhecimento especializado e se a execução comportar o pagamento dos honorários, né, desse profissional, é que o juiz vai determinar que seja feita essa perícia, né, essa avaliação, melhor dizendo, de forma especializada, de forma especificada, tá? Via de regra, quem faz a avaliação é o oficial de justiça, a gente chama até ele no processo de execução de oficial de justiça avaliador, tá? E ele faz isso, gente, porque ele já está acostumado a lidar com essa situação. Então, às vezes, pela própria vivência dele, ele já consegue saber, né, em média aí, quanto que é um determinado bem, tá? É claro que isso é de forma muito geral, gente. Mais uma vez, se for algo muito específico, né, aí nesse caso a gente vai ter ao amparo, o juiz ele pode determinar que essa avaliação seja feita por um profissional específico daquela área, tá? Para não ter nenhum tipo de prejuízo também. Há alguma situação em que a gente não vai ter a realização da avaliação? Sim. Em determinadas situações, gente, a gente não precisa de ter a avaliação do bem. Quando? Por exemplo, uma das partes fizer a estimativa de valor do bem e a outra parte aceitar essa estimativa sem reclamar. E aí, nesse caso, se o juiz, gente, suspeitar que tem alguma coisa ali errada, tipo, nossa, esse valor aqui está subavaliado, esse bem aqui está subavaliado, ou esse bem aqui está supervalorizado. Se por um acaso, gente, ele suspeitar que está tendo algum tipo de problema, né? Se tiver fundada dúvida a respeito do real valor daquele bem, o juiz ele pode determinar que a avaliação seja realizada. Tá? Então, se o juiz ficar com a pulga atrás da orelha, ele pode determinar que mesmo uma pessoa dando um valor para o bem e a outra pessoa aceitando, ele pode considerar que aquilo ali está errado e pode determinar que mesmo nesse caso seja realizada uma avaliação do bem, tá? Mas, em regra, ele não faz isso. É só se ele realmente ficar com a pulga atrás da orelha, tá? Também, né, não vai ter avaliação se a gente tiver títulos com cotação em bolsa de valores. E isso vale, né? Mercadoria com cotação em bolsa, gente. Títulos de dívida pública, ações que a gente consegue pegar a cotação do dia, não tem necessidade também de ter avaliação desse bem. Ou também quando a gente estiver, por exemplo, diante de veículos automotores ou outros bens que têm um preço tabelado, que você consegue, através de uma rápida pesquisa, saber qual que é o valor daquele bem, tá? Nesse caso, também não há necessidade de ter avaliação do bem por parte aí do oficial de justiça. Né? Isso aí é algo que vai ser realizado de forma muito tranquila, tá? Quais são os requisitos da avaliação, gente? São requisitos meramente formais, né? Então, ela vai constar de um auto, que vai ser lavrado pelo oficial de justiça, e um laudo, tá? De avaliação. E esse auto, ele vai ser, esse laudo de avaliação, junto com a vistoria que foi realizada naquele bem, vai integrar o que a gente chama de auto de penhora. Então, qual que é o momento que o oficial de justiça faz a avaliação do bem, gente? No momento em que ele está penhorando o bem, que é o momento que ele está vendo o bem. Aí é o momento em que ele vai fazer essa avaliação. Então, no próprio auto de penhora, gente, esse laudo de avaliação e essa vistoria do bem vão integrar o auto de penhora, né? Que é aquele documento que é feito pelo oficial de justiça quando vai até o local em que estão os bens e faz ali a apreensão, né, judicial desses bens, tá?
Esse auto, gente, de penhora, né, que vai constar aí o laudo da avaliação do bem e a vistoria, ele vai ter que ter a descrição de todos os bens, com as suas características, de forma bem descritiva mesmo, pormenorizada, e também qual que é o valor dos bens, né, aquela avaliação que o oficial de justiça faz, tá? Se acontecer da gente estar diante de um imóvel, né, que tiver aí uma possibilidade de cômoda divisão, gente, a gente pode ser realizada a penhora em partes, tá? É possível que a penhora seja feita em partes e por isso também é possível que a avaliação desse bem seja realizada em partes. Vou dar um exemplo para vocês. Tomem muito cuidado. Vocês costumam confundir imóvel com bem indivisível, tá? Cuidado com isso. Nem todo imóvel é indivisível. Um apartamento, por exemplo, gente, é indivisível. Não tem como eu partir ele no meio, passar uma parede aqui, né, um muro e dividir. Uma pessoa fica com a cozinha, outra pessoa fica com o banheiro. Não tem jeito da gente fazer isso num apartamento, né? Eu sei que alguém vai dizer assim, eu conheço uma história que foi assim, professora. Mas não dá, em regra não tem jeito da gente ter uma cômoda divisão nesse bem. Mas a gente tem bens imóveis que admitem cômoda divisão, tipo um sítio, né? Você tem um sítio, você tem um lote de 10 mil metros quadrados. É possível que seja ali, gente, feito desmembramento de só uma parte desse lote, de só uma parte desse sítio, para que seja feita a penhora e a avaliação desse bem? Sim, é possível, né? E aí, então, nesse caso, se houver essa possibilidade, gente, tem que ser feito um memorial, um croquisinho, né? Um memorial mesmo, descritivo, mostrando como se fosse uma planta, tá? Do bem, mostrando como que seria essa divisão. E mais, né? Se houver a possibilidade, gente, de fazer a penhora somente de uma parte do bem imóvel, tem que se verificar se aquela parte ela está condizente com as normas, com o plano diretor, por exemplo, daquele determinado município, né? Porque o que acontece? Senão você pode acabar alienando só uma parte do bem, só que você não vai conseguir a regularização, o desmembramento, né, daquele bem perante, por exemplo, a prefeitura, e você não consegue fazer o registro desse bem. Então, fica bem complexo. Então, quando isso acontece, né, quando se vislumbra essa possibilidade de fazer apenas a penhora de uma parte de um bem imóvel, a gente tem que tomar esses cuidados de verificar se esse desmembramento está de acordo com o plano diretor, com as normas de direito urbanístico, né, ou com as normas daquele município, se for uma zona rural, se está de acordo ali com o que diz o município em relação àquela área, tá? Porque senão você cria um outro problema, que seria a regularização desse terreno, né? Isso acontece também, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, gente, fez a avaliação do bem, tá? É possível que seja feita uma nova avaliação do bem? O bem já foi avaliado, mas é possível que ele seja reavaliado? Sim. Quando? Se alguma das partes, por exemplo, alegar e comprovar a existência de erro ou dolo por parte do avaliador. Vamos supor, gente, né? Isso aí hipoteticamente, tá? Vamos supor que o Fernando, ele é oficial de justiça avaliador, ok? E aí ele foi lá e ele é amigo do Fabrício. Só que acontece que a Lucélia não sabia que o Fernando era amigo do Fabrício. E aí o Fernando, então, foi o oficial de justiça que foi designado para poder fazer a penhora e avaliação de bens do Fabrício. A Lucélia é exequente, o Fabrício é executado, Fernando oficial de justiça. Fernando foi lá e fez a avaliação dos bens do Fabrício todos para cima, gente, tá? Então ele supervalorizou os bens do Fabrício. Posteriormente, o que foi que aconteceu? A Lucélia veio a descobrir essa relação de amizade existente entre o Fernando e o Fabrício e comprovou que houve um dolo do avaliador ao supervalorizar os bens do Fabrício. Ora, aquilo ali é uma televisão apenas, né? Uma televisão plana, vale muito, vale, mas ele colocou o valor muito acima do valor que a gente tem no mercado hoje referente a essa televisão. Então, se houve uma supervalorização, gente, e se houver, né, como comprovar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui da supervalorização, o dolo do avaliador, é possível que seja realizada uma nova
avaliação, tá? Bom, também é possível, gente, quando a gente verificar que aquele bem sofreu uma majoração, ou seja, ele foi valorizado ou ele sofreu uma diminuição no seu valor, tá? Isso aconteceu, inclusive, eu falei hoje de manhã com o pessoal, né? Isso aconteceu, inclusive, lá em São Paulo, tá? Isso aí é caso real. O que aconteceu, gente? Isso foi reclamação até dos próprios moradores, enfim, quando teve reportagem lá e tal. O pessoal morava numa parte muito chique, né, da cidade, num bairro nobre, tá? Um prédio de alto luxo para pessoas de alto poder aquisitivo. E o que acontece? Tinha um lote do lado desse prédio, tá? Desse prédio de alto luxo. E esse lote, ele foi invadido, né, por diversos moradores que buscavam um direito a uma moradia digna e eles invadiram esse lote, tá? E aí o que aconteceu, gente? Alguns apartamentos que estavam à venda neste prédio, eles acabaram sofrendo uma desvalorização no mercado. Por quê? Porque as pessoas que antes estavam interessadas naquele apartamento passaram a não ficar mais interessadas porque viram que elas não queriam ter como vizinhos aquelas pessoas que estavam ali, aquelas pessoas estavam ali lutando por uma moradia digna, mas elas não queriam ter eles como vizinhos, tá? Independentemente, gente, da luta, né, ser uma luta legítima e tudo, eles não queriam ser vizinhos daquelas pessoas. Então, o que aconteceu? Houve uma queda no valor dos imóveis daquele determinado prédio, tá? Então, vamos supor que um desses apartamentos tivesse sido penhorado, gente, tá bom? E aí ele tinha um valor de avaliação de 1 milhão. Com a entrada daquele pessoal que ocupou o terreno ao lado do prédio, gente, visita da polícia, enfim, né? Todos os desdobramentos que isso veio a causar, tá? Acabou que o apartamento ele foi desvalorizado, até mesmo porque as próprias pessoas que antes estavam interessadas não queriam mais morar ali, tá? E aí, o que aconteceu? Os apartamentos que antes eram 1 milhão, avaliados em 1 milhão, agora eles estavam avaliados em mais ou menos 700 mil reais. Nesse caso, gente, eu vou ter que ter uma diminuição na avaliação desse bem? Sim, eu vou ter que ter uma diminuição. Por quê? Porque senão eu acabo tendo um prejuízo, né? Acaba havendo um prejuízo aí para o próprio exequente, tá? Porque é como se ele tivesse aí com um bem nas mãos de 1 milhão, mas na verdade esse bem ele sofreu uma desvalorização. A mesma coisa vai acontecer, gente, se houver o contrário, né? Vamos supor que você hoje, o oficial de justiça, ele vai em um terreno rural e ele faz ali a avaliação de um determinado terreno rural que não tem água, não tem luz, não tem uma antena de telefone próxima, não tem asfalto, uma roça brava, tá? Não tem jeito, né? Nem de ter aula remota lá, tá? E aí, o que acontece? O oficial de justiça, então, faz a avaliação por um valor X. Vamos supor que o lote, com esses aspectos todos, valha 20 mil reais, ok? Depois de amanhã, começa todo um programa de aceleração ali na região. E aí, a região, então, ganha asfalto, ganha luz, ganha água encanada, 3 antenas de celular, uma da Oi, outra da Vivo, outra da Claro, tá? E aí, então, há uma supervalorização ali dos terrenos. Há uma valorização daqueles imóveis que estão ali. E aí, então, nesse caso, o lote que era 20 mil reais, agora ele passa a ser avaliado, ele poderá ser avaliado, né? Nesse caso, em 50 mil reais, que é o valor agora atual, depois de todas essas melhorias. Então, nesse caso, também é justo que haja uma nova valorização. Por quê? Para que o executado não fique prejudicado. Afinal de contas, ele está perdendo um bem, em tese, por um valor aquém do valor que agora ele está valendo, tá? Então, sempre que houver uma majoração do valor do bem ou uma diminuição do valor, pode haver uma nova avaliação daquele bem, tá, gente? Ou se por um acaso, né, o juiz também ele tiver alguma dúvida a respeito da primeira avaliação, ele vai mandar fazer uma segunda avaliação, tá? Então ele viu aquela avaliação ali, falou assim, opa, peraí, isso aqui está subavaliado, eu tenho conhecimento disso, eu já atuei em um outro processo em que o mesmo bem foi penhorado e o valor de avaliação era muito inferior ao valor
de agora. Então, quer dizer que está havendo uma supervalorização, ou o bem está supervalorizado, esse valor ele não está aí dentro do que é a realidade daquele bem. Então, nesse caso, se o juiz também tiver uma fundada dúvida, ele pode determinar que seja realizada uma nova avaliação, tá? E aí, gente, né, em relação à nova avaliação, vão se aplicar as mesmas regrinhas do que a gente já aprendeu com relação à perícia, tá? Quando a gente estudou o processo civil 1, eu falei para vocês que existia a possibilidade da realização de uma nova perícia. Se a primeira perícia fosse inconclusiva, se ela não abordasse todos os temas propostos, se houvesse a comprovação de que o perito ele estava agindo com desídia, né, era possível haver uma nova perícia. E aí eu tinha explicado para vocês na época que o juiz, gente, ele não fica atrelado à segunda perícia. Porque a gente pode ter a visão equivocada de que já que há uma segunda perícia, ele tem que decidir de acordo com a segunda perícia. Não, tá? Ele pode decidir de acordo com a primeira perícia ou com a segunda perícia. Aqui no caso da avaliação, gente, é a mesma coisa. Fez a primeira avaliação, ele determinou uma segunda avaliação porque ficou com a pulga atrás da orelha. Se com a segunda avaliação ele falar assim, não, peraí, acho que é a primeira que está certa, e seguir o entendimento de que é a primeira que está certa, ele pode? Pode. Tá? Pode sim. Ele pode, então a gente vai aplicar essa segunda avaliação, gente, as mesmas regras que a gente aplica em relação à segunda perícia. O juiz, ele tem ali a discricionariedade de decidir em conformidade com a primeira avaliação que foi realizada ou com a segunda. Tá, gente? Isso em todas as situações aqui trazidas no artigo 873. Tá bom? Beleza? Posso seguir? Tá rápido? Estava morrendo de saudade de vocês. Oi, tá tranquilo? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Semana passada nós não nos vimos, né? Então, senão eu acelero demais. Se estiver muito acelerado, vocês me param, tá? Então, vamos lá. O interessado, gente, pode também requerer, tá? Qualquer das partes interessadas, exequente ou executado, pode requerer fundamentadamente que haja uma redução da penhora, uma ampliação da penhora ou a transferência da penhora para outros bens, tá? E aí, gente, essa redução de penhora é se a quantidade de bens penhorados, por exemplo, for mais do que suficiente para poder garantir o crédito. Vamos supor que 2 lotes nessa situação que eu falei aqui para vocês, referentes aí ao programa lá de aceleração, de crescimento e tudo, que 2 lotes haviam sido penhorados no valor de 10 mil reais, só que 20 mil reais. Só que esses lotes, gente, eles sofreram uma valorização em virtude da urbanização que aconteceu ali no local, e aí então esses lotes agora eles estão avaliados em 50 mil reais. Isso é muito mais do que o valor do crédito que o exequente tem para poder receber. Então, o executado, ele pode pedir uma redução da penhora? Sim. Ele pode virar para o juiz e falar assim, excelência, por meio de requerimento, né? Claro, né, gente? Excelência, 2 lotes haviam sido avaliados pelo valor de 20 mil reais. Hoje, 1 lote é suficiente para poder pagar o crédito. Não tem necessidade de termos 2 lotes penhorados no valor de 50 mil reais. Então, foi feita uma nova avaliação desse bem. Ficou comprovado que realmente houve uma valorização desse bem imóvel. Então, não havendo necessidade mais de se manter os 2 bens penhorados. Então, eu quero aqui pedir ao senhor que reduza a penhora. Então, vamos reduzir a penhora só para 1 lote, tá? O juiz pode deferir? Sim. Estando motivado, sendo a requerimento da parte, o juiz não faz isso de ofício, tá, gente? Muito importante isso. O juiz não decide isso de ofício, sempre há requerimento da parte. Como também pode acontecer o contrário, ampliar a penhora. Vamos para aquele primeiro caso que nós falamos, lá do apartamento que custava 1 milhão, tá? Olha, o apartamento aqui, excelência, custava 1 milhão, mas teve uma invasão aqui. Com essa invasão, infelizmente, o mercado imobiliário é muito sensível. E aí, então, esse apartamento que antes estava avaliado em 1 milhão, agora está avaliado em 700 mil reais. E aí, nesse caso, então, excelência, como o meu crédito é de 1 milhão, eu vou ter que pedir uma ampliação da penhora, ou seja, eu vou ter que ir atrás de outros bens passíveis de penhora para poder garantir o meu direito de crédito. Ok, excelência? Tá? É isso que é a redução
ou a ampliação da penhora. Belezinha, queridos? Pode transferir a penhora também para outro bem? Pode, tá? Pode, claro que pode. Inclusive verificando aquela ordem, né, preferencial de penhora lá do artigo 835, tá? Você tinha penhorado, por exemplo, um navio, só que aí agora você achou um imóvel. O que é melhor, gente? Você manter a penhora no navio ou lá no imóvel? Melhor o imóvel, né? Então, pode pedir a transferência da penhora do navio para o imóvel? Pode, tá? Faz a petição motivada, né? Descreve ali os motivos pelos quais você está pedindo essa transferência da penhora e você pode fazê-lo, tá? Bom, e aí então agora a gente já tem os bens devidamente avaliados, né? Os bens já foram penhorados, já estão avaliados, e aí a gente vai partir então para os atos de expropriação. O primeiro ato de expropriação que a gente vai estudar é a adjudicação. O que é a adjudicação, gente? Como eu já havia falado para vocês, é quando o exequente aceita ficar com o bem em pagamento da dívida, tá? Então, ao invés de pegar esse bem, levar a um leilão e o produto, o dinheiro da venda desses bens ser entregue ao exequente, o exequente ele aceita ficar com o próprio bem em pagamento do débito, tá? Isso é a adjudicação, né? E ela é boa, professora, para o executado, sim. Por quê, gente? Porque é uma garantia que o executado tem de que ele está perdendo aquele bem pelo valor de avaliação. Por quê? A adjudicação necessariamente será realizada pelo valor de avaliação do bem. Se esse bem vai a um leilão, o executado ele não tem a garantia, gente, de que aquele bem em leilão vai ser arrematado pelo valor de avaliação. Ele não tem essa garantia. E lá na adjudicação ele tem, mas quando esse bem é levado a um leilão, ele não tem. Mesmo porque a gente vai estudar aqui, em regra, o edital de leilão prevê a realização de 2 leilões. O primeiro leilão, que o valor mínimo é o valor de avaliação, e o segundo leilão, que o valor pode ser abaixo do valor de avaliação. E aí, normalmente, o edital, ele consta qual é esse valor, e se não constar, a gente vai utilizar a determinação do Código de Processo Civil de que o bem não pode ser arrematado por preço vil, ou seja, menos do que 50% do valor de avaliação do bem. Se for mais do que 50% do valor de avaliação do bem, pode? Pode. Então, ele não tem essa segurança, gente, na alienação, lá no leilão. Na adjudicação, ele tem essa segurança de que ele está perdendo bem pelo valor de avaliação, tá? E aí, gente, como que é feita, né, essa adjudicação, como que é feito esse procedimento? O exequente, ele vai fazer um requerimento ao juiz, né, falando que ele tem interesse em adjudicar esses bens, e aí o executado ele vai ser intimado. Como que é que vai acontecer a intimação do executado? Via de regra, o executado vai ser intimado na pessoa de seu advogado, tá? Se ele estiver representado pela Defensoria Pública, gente, ou se ele não tiver procurador constituído nos autos, ele vai ser intimado por meio de carta com aviso de recebimento, tá? E aí, com aquela regrinha, manda a carta com aviso de recebimento para o endereço que estiver constando lá no processo. Se ele se mudou e não fez a atualização, o problema é dele. A gente já sabe disso, né? Porque eu já falei disso. E ele vai ser intimado por meio eletrônico se ele não tiver procurador constituído nos autos, mas tiver cadastro para poder receber as intimações e citações de forma eletrônica. Ah, professor, e se ele tiver sido citado por edital, ele vai ser intimado também por edital? O que vocês acham? Vocês acham que, já que ele foi citado por edital, ele vai ser intimado também por edital? Sim. Hein, galerinha? Sim ou não? Sim. Não. A Não? pegadinha do malandro. Eles vão tentar de novo. Não vão tentar, não. Sabe o que vai acontecer? Nesse caso, a intimação, se ele tiver sido citado por edital e não tiver procurador constituído nos autos, gente, a intimação dele é dispensável. A pegadinha do malandro aí, ó. Ó o Sérgio Malandro aparecendo lá de vocês na hora da prova, né? É aquele erro que você erra feliz, não é verdade? Você raciocina, não, ele foi citado por edital, então agora ele vai ser intimado por edital. Não. Fala. Mas aí, como é que o cara vai participar lá se a citação não foi válida? Ele não vai participar.
Os bens dele simplesmente estão sendo adjudicados. Então, mas para ser válido, ele tem que ser citado, não? Ele já foi citado, Ó, Bruno. citado não, Timar. Não, aqui nesse caso, o código, né, o legislador sabiamente entendeu o seguinte: ele foi citado por edital? Foi. Se manifestou? Não. Os bens dele foram penhorados? Sim. Ele se opôs à penhora? Não. O exequente tem interesse de adjudicar o bem? Sim. É a forma menos gravosa para o executado? Sim. Se ele foi citado por edital, o legislador decidiu por bem que, nesse caso, é dispensável a intimação dele a respeito da adjudicação. Cruel, né? Eu entendi o que você está falando. É porque, no caso do edital, é a última instância de poder entrar em contato com o cara. Se ele não fez. Exatamente. Exatamente, ele foi citado por edital. Só que nesse caso aqui, né, até mesmo para que o processo de execução, gente, seja célere. Imagina você ter que intimar alguém por edital, ficar esperando o prazo, não dá, tá? Então, nesse caso aqui, gente, se ele foi citado por edital e não apresentou, né, não teve defesa, não apresentou nenhuma defesa por procurador constituído, porque a gente sabe que no caso da citação por edital vai ser nomeado para ele um curador especial, a gente sabe de tudo disso, né? A gente já estudou isso lá em processo de conhecimento. Agora, nesse caso, gente, a gente já está com o processo em trâmite. Então, né, a respeito da adjudicação, já que também é algo que é favorável a ele, em tese pelo menos, porque ele estará perdendo bem, mas pelo valor de avaliação, é dispensável a intimação dele, tá? Qual que é o artigo que diz isso? Artigo 876, parágrafo 1º, não, parágrafo 3º, tá? Do CPC. 876, parágrafo 3º. Então, foi citado por edital, essa intimação aqui da adjudicação, ela é dispensável, tá, gente? Ó, pra vocês verem. Eu falei pra vocês que a gente tinha que deixar o coração para fora da sala de aula, não falei? Aí a pergunta que todo mundo me faz, professora, na adjudicação, se o valor do crédito for maior do que o valor do bem, o que acontece? Vai atrás de outros bens passíveis de penhor. Se, no entanto, gente, o valor do crédito for inferior ao valor do bem, ou seja, né, a pessoa me deve menos do que aquele bem que foi penhorado, eu vou ficar com o bem e vou devolver o troco para ela, tá? Tem que ser depositada a diferença para o executado. Lembrando que quando a gente fala do crédito, gente, a gente está falando do principal, mais juros, mais correção monetária, tá? Mais honorários de advogado, mais custas processuais. É isso que é o crédito, tá? Então, pagou tudo isso, mas ainda tem uma diferença. Esse bem é mais valioso do que esse crédito, considerando todas essas nuances? Sim. Então, tem que depositar a diferença para o executado. Você devolve um troco para o executado. Você fica com o bem e devolve o troco para ele, tá? Basicamente é isso, né? Beleza, queridos? E aí, como é que faz esse depósito? Faz depósito em juízo. Pega a guia judicial lá, preenche ela bonitinha lá no Banco do Brasil e faz o depósito em nome do executado atrelado àquele processo. Ok? Beleza? Não? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Né? Vou só a última coisa. Não vou não. Porque chegou no último minuto e já são 8h41, né? Queridos, então parei em direito de adjudicação exercido por terceiro, tá? Eu finalizo isso na próxima aula, tá bom? E a gente já deixei lá no sistema a matéria do dia 18. Então, eu finalizo essa parte de adjudicação, que é rapidinho, e finalizo também a parte da alienação por iniciativa particular, e a gente já começa a falar da alienação por iniciativa judicial, do leilão judicial, tá? Que é muito legal, tudo de bom. Tá? Beleza, meus queridos? Hoje a aula foi mais curtinha, né? Postem lá, por favor. Não tem desculpa para não postar, viu, gente? Deixei metade da minha aula para vocês fazerem isso. Postem lá bonitinho. Em caso de dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom? Um beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo.